Oi! Esse é um programa que traz você para muitas lembranças agradáveis de uma Manaus que ficou no tempo, mas que conta a história dessa cidade, do estado, de uma parte do Brasil. É um programa que encanta, que deixa todo mundo ligadinho. E como último programa, Manazinha, surpresas maravilhosas para nós. Depois de um longo e tenebroso, assim, para mim não, eu estou brincando, mas uma longa espera, eu queria muito fazer essa entrevista. Acho que é um presente que a gente está dando juntas para a cidade de Manaus. Daqui a pouco você vai saber quem é a minha convidada de hoje. Está entrando no ar o seu programa predileto, Manazinha. Manazinha, você sabe, você que nos acompanha há tanto tempo já, que esse é um programa de lembranças mesmo, de histórias de pessoas que fizeram essa cidade acontecer. Então tem uma história que a gente conhece muito, ouve falar, acompanha, porque vocês vão já saber do que eu estou falando, mas eu gostaria, eu tinha um sonho de trazer essa pessoa no programa para falar melhor e contar um pouco dessa história para você. Ela não gosta de televisão, então foi assim, ó, 2 anos de cantada. Que eu disse para ela, é importante para Manaus. A gente precisa saber a opinião vinda da boca da pessoa que viveu a história, que tem ela assim viva dentro de si. Então, eu tenho certeza que é um grande presente para todos nós. E a minha convidada de hoje, com as bênçãos e graças de Deus, é Dona Rita Calderaro. Tudo bem, querida? Tudo bem, Manauzinha, querida. Olha, eu sou fã dela, ela sabe disso, porque eu sou fã das mulheres. Apesar de eu ser uma mulher assim, meio falante, muito mais falante, eu sou fã das pessoas que fazem o sucesso na retaguarda, que eu acho que é o caso da Dona Rita. Dona Rita é dona do maior jornal de Manaus, Jornal A Crítica. É uma mulher que sempre trabalhou, desde o início, ela vai contar um pouco dessa história, e que está aqui até hoje. E aquela pessoa que você não ouve muito falar, né? Você ouve falar, mas ela está sempre na dela, quietinha, reservada, no canto dela. E eu tenho certeza que a força, a garra, vem dela. Estou mentindo? Não, né? Acho que não. Eu quero saber, Dona Rita, você é amazonense, filha de um homem muito importante da cidade. Exato. Vamos contar um pouquinho? Vamos. Quem era o seu pai? Quem foi seu pai? Meu pai, André Vidal de Araújo, foi um jurista durante a vida dele toda, mas antes de ser um jurista, ele era um educador nato. Olha que máximo. Na época em que eram nomeados os juízes, eles eram obrigados a percorrer todos os municípios do Amazonas, sem faltar um. Então, em cada um desses municípios, ele, acompanhado pela minha mãe, que sempre foi uma grande colaboradora dele, ele fundou escolas. Em Manacapuru, eu me lembro perfeitamente, ele fundou o Instituto Araújo Filho. Araújo Filho era o pai dele, meu avô. E lá estudaram pessoas ilustres que depois vieram para Manaus e estudaram nesse instituto dele, que tinha um nível universitário, o instituto.
Que bacana. Quando eles vieram para cá, todos ingressaram na faculdade de Direito, que era a única faculdade que tinha em Manaus. A Jaqueira. É isso mesmo, conhecido por isso. E aí tivemos Enoque Reis, Carlos Alberto Barroso, e outros que cursaram com brilhantismo o curso de Direito, trazendo a orientação toda dele do Instituto Araújo Filho. Bom, ele é nome de rua, né? É. André Araújo é uma rua de Manaus hoje em dia. Só para situar a Dona Rita. Quantos irmãos a senhora tem, Dona Rita? Nós éramos 6 filhos. 2 são falecidos. O Platão, que era médico, também e a Regina, conhecido. a mais velha, que era assistente social, psicóloga, pedagoga. Lecionava em quase todas as faculdades de Manaus. Olha que bacana. E agora nós somos 4, 2 mulheres e 2 homens. Todos super ligados à cidade, né? Todos. Dona Rita, como é que a senhora conheceu Humberto Calderaro Filho? Me conta esse encontro aí. Eu tive um problema na coluna. E foi numa época em que meu tio Rui, irmão do meu pai, ia de muda para o Rio de Janeiro. Então, como ele era muito ligado ao irmão e a todos nós, sobrinhos, ele pediu dos meus pais para eu ir com eles para fazer o meu tratamento no Rio, que eles iam morar lá. Tá. Aí, meus pais deixaram, nós saímos daqui de navio, Almirante Alexandrino. Ai, famosérrimo. E Humberto era amicíssimo do tio Rui e dos meus primos, Paulo e Francisco. Ainda tinha uma mulher que era a Ineida. A Ineida também ia daqui com o Paulo, tio Rui, tia Helena e eu. O Francisco já morava na Itália. Tá. Aí fomos no navio. O navio não era nada recomendável. Era uma tristeza. Então, Uma espelunca. Uma espelunca. Ah. Tio Rui proibia a mim e a Ineida de transitarmos pelo navio, ficarmos passeando pelo navio de um lado para o outro. Ele não admitia. Chamou o Humberto, que era muito amigo do Paulo. Que estava no navio. Que estava no navio, também ia para o Rio de Janeiro. Por conta dele, não era da família, mas era muito amigo do pessoal do tio Rui, muito menos do que da minha. Da minha ele ficou só depois que nós começamos a namorar. Aí ficamos sob a guarda dos dois. Vamos dizer assim, 2 demônios. Ninguém podia dar uma fugida. Eu tinha 15 anos. Olha que maravilha. Não se podia dar uma fugida do camarote. Tínhamos que ficar trancadas no camarote, porque nem o Paulo, nem o Humberto, que não tinha nada a ver com isso, se metia. E pronto, aí era uma briga total, sabe? Até chegarmos, depois de um mês, chegarmos no Rio de Janeiro. Lá ele continuou atrás do tio Rui. Dizem que ele já estava de olho em mim. Com certeza. Pois é, mas eu não o tolerava de tanta perseguição da viagem de navio. Era um negócio que tudo indicava que não ia dar certo. Aí, todas as noites ele ia, nós morávamos em Botafogo, ele ia para lá. A casa era de, tipo assim, um bangalô de 2 andares. Eu subia imediatamente com a Ineida, toda vez que ele entrava, que ele chegava. Eu subia... Aí ele gamou, Dona Rita. Pronto. Com toda essa fuga, né? Pronto. Aí, como é que começou essa história? Demorou muito, Manazinha. Depois nós viemos para Manaus. Eu vim para Manaus, meus tios ficaram lá. E aí ele transferiu a amizade do tio Rui para o meu pai, para a minha família. Olha.
Olha. Aí, as noites dele, ele passava lá em casa. O início da noite, pelo menos. Ia nos visitar todas as noites. Até que meu pai entendeu a história, me chamou E disse, olha, você está sendo muito grosseira com esse rapaz. Por que que você não fica na sala conversando com ele? Eu digo, porque eu não gosto dele. Não tem segredo, eu não gosto só dele. Isso. É só por isso. E aí passou-se o tempo e ele persistente o tempo todo, até que deu o namoro. Olha, e quanto tempo vocês namoraram? Nós namoramos uns 2 anos. Quando foi no Natal, meu pai tinha sido eleito deputado federal, junto com o tio Rui. Então, ia para o Rio de Janeiro e, lógico, eu, solteira, tinha que acompanhar a família, né? Aí saímos daqui, fomos todos para o Rio de Janeiro. Aí ele me chamou, Humberto, me chamou e disse, olha, Rita, eu me acho na obrigação de dar uma satisfação ao teu pai sobre esse nosso namoro, já era um namoro. Aí ele disse, mas eu dizendo para ele, mas dá satisfação de quê? Por quê dá satisfação? Eu não acho isso tua obrigação, não. Ele disse, mas eu vou ter uma conversa com ele. Deixa estar que ele já tinha comprado a aliança. Ah, ele já queria te pedir em casamento. Pediu na noite de Natal, me pediu em casamento. E ele... Aí ficou combinado que nós casaríamos por procuração, porque eu ia para o Rio, ele ia ficar aqui. Casaríamos por procuração. Mas ele não cumpriu com a palavra. Ele foi para lá? Ele apareceu lá de surpresa e nós casamos de corpo presente. Lá no Rio? Lá no Rio. Ele já tinha jornal? Já. Ele já trabalhava em já jornal? Trabalhava em jornal, já tinha trabalhado no Globo, feito um estágio no Globo. E o jornal já circulava. Aí nós casamos lá, ainda passamos um mês lá no Rio. Depois voltamos para Manaus, fomos morar na casa dos meus pais, que a casa estava fechada. Nós fomos tomar conta da casa. E como é que surgiu o jornal A Crítica, com vocês dois? Porque eu sei que você tem participação nisso. Olha, ele sempre teve paixão pelo jornalismo. A mãe dele obrigou-o a tirar o curso de Direito. Só te digo que até no convite, o nome dele figurava no convite. Entendi. Da colação de grau da turma que ele frequentava. Mas ele sempre dizia para a mãe, para mim, para todo mundo, que não adiantava obrigar ele a tirar o curso de Direito, porque era uma coisa que ele jamais iria fazer uso. Que ele gostava que a vida mesmo dele era jornal. Aí ele conseguiu uma máquina emprestada dos Ascher Pinto, que eles eram parentes, eram primos. Era o Aguinaldo que dirigia o jornal. Aí conseguiu a máquina e saiu com a crítica. Montou a crítica. Assim? Assim. Olha isso. Em que época? Tem um livro aqui que foi lançado, do Júlio Antônio Olha, Lopes. nós casamos em 51. Em 51. Quando eu ainda era namorada dele, eu já trabalhava para ele, fazendo desenhos. Ah, essa história é o máximo. Ilustrava a Tudo. propaganda do jornal toda. Quem primeiro fez propaganda ilustrada em Manaus fomos nós, foi a Crítica. Eu digo sempre Humberto, porque apesar da minha colaboração, da minha participação, eu acho o trabalho dele uma coisa assim inigualável. Não tem ninguém que o suplante. Ninguém. Graças a Deus, porque não é para superar ninguém, não.
Tá gostando? Não sai daí, tô com a dona Rita Calderaro. Volto já! Eu estou aqui numa conversa super agradável com a dona Rita Calderaro, uma mulher moderna, uma mulher atual. Isso é que é o bom da vida, na minha opinião. É você se conservar, não só fisicamente, mas espiritualmente, você ficar cada vez melhor e sempre acompanhando o mundo. Dona Rita é uma colega, eu me sinto colega dela, na boa. Obrigada. E aqui, olha, a gente vai começar a fazer uma viagem nas fotos. Essa é a Dona Rita, ainda solteira? Ainda solteira. Linda, Dona Rita, linda, linda, linda. Agora, Olha. essa foto foi muito bem tirada e está conservadíssima. Eu tenho essa foto como tu estás vendo aí. Maravilhosa, um espetáculo. Vamos passar, olha aí o casamento. Me conta um pouco, ela não queria casar, porque ela era bicho do mato, é isso? Bicho do mato, sempre fui. Socialmente falando, eu era um bicho do mato. Ainda sou. Ainda é um pouquinho. Sou. Mas já está melhorando, já está falando na televisão, olha. Aí me conta. Aí porque é contigo. Porque é comigo, né? Mas me conte aí, como é que foi a história? 2 vestidos e 2 bolos? Como eu não queria vestido de noiva, a minha tia mandou fazer um escondido, que foi esse aí, que eu casei com ele. Bonito. E o outro a minha mãe comprou numa loja lá do Rio, que eu não sei que loja foi. Comprou. Então, na hora, eu tinha 2 vestidos de noiva. E os 2 bolos? Na hora do bolo, na hora da mesa, apareceram 2 bolos. De noiva? De noiva. Menina. 2 bolos. Era cada fartura. qual o mais bonito. Um dado pela minha mãe e outro pela tia Helena. Nossa. Vê se pode um negócio Bacana. desse. Tudo o contrário do que eu queria. E o Calderaro vem de uma família italiana? O pai dele era italiano, de Nápoles. E aí? Olha ele aqui. Olha a figuraça do Caldeira. Muito legal. Isso era num sítio que nós tínhamos na Vila Amazonas. Ah, que legal! Ele almoçava lá todos os domingos, Ele era guloso, com a família. né? Super guloso, Norminha. Adorava um pastel. Tanto que eu sempre disse que Humberto não morreu. Humberto suicidou-se. Foi por causa da comida gulosa. E isso me dava uma raiva nos primeiros tempos da morte dele, né? que eu não conseguia sentir saudade dele, eu sentia raiva. Tu acredita nisso? Porque ele era guloso, comia Eu tenho tudo. até vergonha de contar isso. Não, que nada. Mas é verdade. É verdade. Então eu falo porque é verdade. E é engraçado que você é toda magrinha, né? Você deve se conserva assim, é porque não come muito. Não como né? nada. Come não pouquíssimo. janto nunca. Não. E nunca na vida repeti um prato. Ai, manazinha, me ensina. Nunca repeti um prato. Mesmo quando gostava? Mesmo quando gosto. Não repete? Não repito prato. E o que tu comes? Me conta. Tem uma De cozinheira preferência, que faz? tem uma cozinheira que me fez comprar mini vasilhas, porque ela se negava. Como é que ela ia mandar para o meu almoço comida em travessas, em vasilhonas, como era no tempo do Humberto? Que ele fazia o cardápio e nunca menos de 4, 5 pratos ele exigia todos os dias. E aí, quando ele morreu, ela me contando, a cozinheira me contando isso outro dia. Olha, eu sou grata à senhora, principalmente porque seu Humberto morreu e a senhora não diminuiu o meu salário, que devia ter sido diminuído. Porque a porção é mínima. Fez ao contrário, fez eu comprar mini vasilhas para botar uma porçãozinha de arroz, que eu não gosto de arroz, mas a porção de farinha, eu só como peixe com farinha do Arini. Delícia. Acho uma delícia. Sou capaz de comer peixe todo dia. O ano inteiro. Eu também. Tu não gosta de carne? Eu posso comer carne se eu for almoçar fora. Por exemplo, eu almoço com a Cristina todo sábado e todo domingo. Lá tem carne, aí eu como carne.
Mas fora E isso, mesmo quando eu vou a uma nutricionista, que por sinal, que ninguém nos ouça, que está todo mundo ouvindo, eu detesto ir a nutricionista, porque ela vem com aquele catatá, aquela lenga-lenga de não sei quantas folhas. Tu acreditas que eu vou seguir aquilo? Eu sou obediente com o que um médico me recomenda, eu faço. Mas nutricionista eu não obedeço, eu não consigo. Porque são 6 refeições, às vezes até 8. E tem que comer iogurte, tem que comer tudo que eu não gosto, e aí eu não como. Então rebelde é comigo. Sou. Olha aqui, o Calderaro num carro. Primeiro carro? Não. O primeiro carro foi um Jeep. Foi um Jeep? Que eu dirigi até grávida da Cristina, a barriga encostando no volante, que eu fiz uma barriga relativamente pequena. Eu só engordei 8 quilos na gravidez. Que espetáculo. E com 20 dias eu vestia toda a minha roupa que estava no guarda-roupa, antes da gravidez. E tu já trabalhavas no jornal com ele? Já. Ela que desenhava, como é que é a história dos desenhos? Ele não podia, ele não tinha dinheiro para comprar fontes de tipos, nada disso. Aquelas linhas que separam matérias, que às vezes fazem em bolinhas. Eu sei. Sabe como era que Humberto queria que eu fizesse? Estrelinhas baseadas no pentágono. Nossa Senhora! Então, aquela estrelinha de 5 pontas, menos de 1 centímetro. E tu desenhava? O diâmetro do pentágono. Eu desenhava para uma coluna, para 2 colunas, 3 colunas, até o tamanho do jornal. Aquilo ia para uma clichêria, para fazer o clichê daquelas estrelinhas de separação de linhas. Também títulos do jornal, das manchetes. Tudo. Ele telefonava para minha casa desde o tempo que ainda éramos solteiros. Ele telefonava e dizia, olha, eu quero que tu faças tal manchete, desenhes tal manchete, com letras, com tanto de corpo, tanto de largura, tanto de altura, e eu tinha que escrever aquilo no tamanho exato das colunas que ele ia usar no jornal. Aí foi se apaixonando, e quando não dava certo, ele devolvia. Ele devolvia, eu tinha que fazer de novo. Vamos nessa As foto. estrelinhas, sobre as estrelinhas, meu pai se meteu. Aí. Meu pai disse, você não vai mais desenhar estrelinha que você vai acabar cega. De tanto desenhar aquelas pontinhas. Agora, com pouco tempo, gastava o clichê, aí eu tinha que renovar tudo. Não. Por quanto tempo tu desenhaste no jornal? Olha, eu acho que quase a vida do jornal toda. É mesmo? Só depois que chegou a internet, aí mudou, né? Aí mudou. Mas mesmo assim ainda me usava. Tu escreves? Escrevo. Mas publica? Olha, eu não sei te dizer o que eu nunca fiz no jornal. Já fizeste tudo? De tudo. Eu dirigi o departamento de circulação. Eu fazia crônica social, lógico que com pseudônimo. Olha só, tu eras Bel Demônio, não, né? Não. Eu tinha um nome que eu nem me lembro mais. Eu fazia revisão do jornal quando faltava o revisor. Quem revisava era eu, que eu sempre fui boa em português. Olha só. Então, eu fazia revisão do jornal. Tudo que tu possas imaginar. Entendes tudo de jornal? Entendo de jornal, entendo tudo. Tudo. Olha, até de vez em quando ainda me aparece um funcionário com algum problema, me procura, entra geralmente por essa porta aqui, que é a mais discreta, entra por essa porta dizendo que quer falar comigo. Aí me conta o drama que ele está vivendo, alguma coisa que está acontecendo com ele, e aí vem a pergunta.
como é que a senhora acha que o seu Calderaro resolveria esse meu caso? Nossa. Norma, eu respondo como se ele estivesse aqui do meu lado, soprando no meu ouvido. Fantástico. É a convivência, você conhece tudo. Conheci a fundo. E sabia de tudo, De como tudo, ele era, do jeito que ele pensava. Olha, ele não podia mentir para mim. Que pegava. Ele era muito moleque, brincalhão, tu deve saber disso, né? Sei, muito brincalhão, moleque, tudo. Mas se ele viesse me contar uma história, tem um problema aí que ele me pegava sempre. Era quando ele matava alguém, entrava em casa e dizia assim, eu vou te contar uma história, eu sei que tu vais ficar muito triste. Eu dizia, conta, o que foi? Conta logo. Sabes fulano de tal ou fulana de tal? Morreu. Morreu. Aí eu acreditava. Ele se esquecia de desmentir. Tempos depois eu encontrava o defunto na rua. E nisso ele me pegou várias vezes. É mesmo? Várias vezes. Ele era de surpresa? Era, de surpresa. Fazia surpresa? Fazia, muita. Agora, quando ele tentava abrir a boca para me contar uma mentira, eu dizia, cala a boca, não fala, porque o que tu vais dizer é uma mentira. Aí ele calava. Respeitava muito você? Muito, me respeitava mesmo. Me respeitava. Tá vendo a tal da retaguarda? Olha, eu ganhei um apelido dele. Qual? Não, isto tu não vais arrancar de mim. Ah, não posso? Não. Porque eu tenho medo que pegue na cidade o apelido que ele me botou. Sabe por quê? Por causa da minha intuição. Ele respeitava tanto a minha língua, a minha palavra, sabe? Eu sou assim com o Roberto. Que daí veio o apelido que ele me botou. O Roberto. A sorte que ele chamava no diminutivo. Aí eu aceitava. Porque se fosse no positivo... Deus o livre. Olha... Eu não sei o que ia acontecer. O Roberto é assim, ele tem um faro danado. Eu não tenho tanto, não. Dona Rita, quem é essa? É a Cristina. Gente! É a Cristina. Cristina novíssima. Com 15 anos aí ela. Linda, linda, linda também. Caldeira, a família aqui, hein? Deixa eu passando as fotos, porque são muitas, dá vários programas. Essa é a máquina? Essa máquina veio de brinde da Alemanha quando ele comprou a primeira rotativa, rotoplana, eu acho que foi a primeira. Esta máquina eu ainda tenho em casa. É linda. Perfeita, não tem um ferrugem, é Olímpia. E ele escrevia nela? Escrevia. Olha a figura dele. Muito simpático, sorridente, falante. Tinha que ser tudo na máquina, né, Mar? E aqui, olha, os grandes amigos dele, né? Limonge. Da esquerda para a direita é o Flaviano Limonge, o Leãozinho, Leão Davi Jael. Esse aqui? Esse é o nosso primeiro jornaleiro. Tem o apelido de Ferrugem. Olha! Ele distribuía uma parte de um salário com muita gente dentro de Manaus. Ele, antes de morrer, me deu a lista todinha. Para essas pessoas ele chamava essas pessoas, ele que dava. Agora, já em São Paulo, na última cirurgia dele, ele me entregou a relação. Sabe como ele chamava essa relação? Os pobres de Paris. Agora, por que eu não sei te dizer isso? Fantástico. Não sei por que ele chamava. Coração bom, né? Olha, esse que apareceu aí, que eu te disse que foi o primeiro jornaleiro, esse que está do lado dele, o Ferrugem, eu não sei nem o nome deles, só conheço como Ferrugem. Eu até hoje ainda dou o dinheiro dele. Ai, graças a Deus. Eu dou para uma senhora de Belém, que eu nunca vi nem a sombra dela. Ela agora está com mal de Alzheimer. Nossa. E tu acha que eu vou cortar o salário dela? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha, essa é uma foto emblemática, né? Que é ele no trabalho. Ele no trabalho. Agora ele escrevia só com 2 dedos. É que nem eu. Olha aí o Calderaro. Olha o ventilador, gente. Que fantástico isso.
Bacana. Deixa eu ver quem mais. Esse aqui é o Batista, não é? Eu acho que é. Que Esse foi aqui marido é o da Ibrahim Suede. Suede. Que o Ibrahim Suede foi o colunista famosíssimo no Rio de Janeiro. Aqui, Dona Rita. Josué Filho. O Josué Filho ao lado ele, do Calderaro. Foi uma homenagem que ele recebeu na Câmara. Essa cena é o máximo, Isso adoro. foi lá no nosso banho. É? É. Jogando dominó. Sempre jogando dominó. Quem é esse do cigarro? Esse eu não conheço. Eu não estou lembrada. Esse aqui é o Mariano. Não. E esse os outros de não Costa dá pra também ver. não sei. Aí, Gilberto Mestrinho. Gilberto Mestrinho. O nosso... Ele e o Moisés Israel novinho. Moisés era tão bonito. Né? Olha a Cristina maravilhosa, de mini saia, de pernão. Aqui a Teca. A Teca, o Máriozinho Guerreiro. Máriozinho Guerreiro, no dia do casamento deles. Lindo, 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 lindo. Uma foto linda. Aqui o Arthur Neto. Esse em pé eu não sei quem é. E o Calderaro. Sempre usava suspensório ele? Olha, usou suspensório durante muitos anos. Só andava com as calças caindo, né? O cinturão frouxo. Então, quando ele começou a emagrecer, ele, em vez de comprar um cinto menor, usava aquilo e as calças ficavam caindo. Aí ele resolveu abandonar o cinturão e usar suspensório. Legal. E aí usava suspensório. Juscelino Kubitschek aqui. Grande amigo dele. É. Quando jogaram aquela bomba no jornal, lá na Lobo da Almada... Tem as fotos aqui. O Juscelino mandou chamá-lo. Olha aí. A Brasília. Olha as fotos. Olha aí. Mandou chamá-lo e ofereceu um jornal para ele dirigir, tomar conta, o jornal seria dele. Ele nunca quis Mas sair daqui, ele não, nunca. Ele disse, ninguém vai me expulsar da minha terra. De mãos dadas. Continuou sendo caçado porque queriam eliminar o Humberto. Nossa. Essa aqui, quem é essa menininha? Está no colo dele? Filha do João... Ah, não, essa aí é a Tatiana. Aquela lá que está em pé é filha do João Bosco. Ela mora na França hoje em dia. Andréia. Olha, essa foto é a foto mais conhecida. Foi quando ele foi candidato, ia ser candidato a governo do Estado. A Dona Rita está belíssima aqui. Foi no casamento da Tatiana. Lindo. De Siquinha, Tati e Beto. São os netos. São os 3 do primeiro matrimônio dela. Lindo, lindo, lindo. Tá aí, Cristina, Crisinha e você. Agora, dos 3 do primeiro matrimônio, o que mais se parece com ele é o Beto. Ah, é? E ele foi criado por nós, por mim e pelo Humberto. Olha. Tanto que a casa onde eu moro, Humberto repetiu dezenas de vezes. Essa casa você põe no seu inventário e deixa essa casa para o Beto. Olha que espetáculo. Legal. Aqui a Tati, é o filho da Tati? É, o filho da Tati, a Crisinha. Linda também. Que nasceu com os olhos verdes. Olha a Cristina. E ela, a Crisinha. Lindo. E aqui, Crisinha. Filho da Tati, filho do Beto e a Crisinha. Bacana. Da Cristina e do Mário Júnior. Olha aí, os 2 netos do primeiro... O Beto é esse de cá, é o mais novo. E o de Siquinha, que por sinal, tem sido uma revelação dentro do jornal. Eu já soube. Olha, eu adoro essa foto. Ele era festeiro e ele uma vez me convidou para ser rainha do machetão. Ele eu fui. Amou essa homenagem. Foi a Vitória Régia que fez. Lindo, lindo. Ele mandou buscar roupa no Rio de Janeiro. Flaviano Limonge. Olha lá. Esse aqui é o Peladão? Esse campeonato fabuloso, né? Fabuloso. É único no mundo. É impressionante. É único. Incrível. Já quiseram até acabar com o Peladão, uma época aqui, já faz tempo isso. Felizmente desistiram. Graças a Deus. Mas porque eu me meti.
Foi, Eu digo, aqui ninguém acaba o peladão. Você fez muito bem. Olha o Roberto Marinho aqui nessa reunião. Olha o Platão. Não é o Platão, não. Não. É gente de política o aqui. Fábio Lucena. Fábio Lucena, exatamente. Que suicidou-se, tu lembras, né? Eu não cheguei a conhecer o Fábio, porque eu morava no Rio. Era um gênio. Todo mundo fala isso. Um gênio. Aqui também São duas pessoas que eu lamentei a falta dentro do jornal demais. O Gil. O Gil era um espetáculo. Meu Deus, para mim, nunca mais nós tivemos um colunista igual o Gil. Impressionante. E era tão meu amigo. Toda tarde o Gil ia lá para casa tomar café comigo. Dona Rita, a senhora já apagou muita fogueira aqui? Fogueira de vaidades, alguma reportagem que sai e que a pessoa se reclama, se queixa. Quantas? E você tem que... Olha, e quando é assim uma pessoa amiga... Então... Amiga. É desesperador, porque tem umas que não entendem. Olha, isso é o quê? Ele ganhou algum prêmio? Lá no jornal, era uma data do jornal, eu não lembro o que era, devia ser o aniversário. E vem cá, olha lá a família toda. Aqui ainda é o de Sica, né? O de Sica. Olha que pai lindo. Dos meninos. Tá. Olha, acabaram as fotos, mas a nossa conversa não acaba agora. Graças a Deus, porque tem muito assunto. Volto já. Manazinha, estou muito feliz. Estou aqui com a dona Rita Calderaro, a gente está conversando, ela está contando coisas, né? Dessa vida maravilhosa ao lado de uma pessoa tão empreendedora como foi Humberto Calderaro Filho. Bom, o programa está acabando e a gente conversou, mas poderia conversar muito mais, porque é muita coisa, né, dona Rita? É toda uma história. E eu tenho tudo na cabeça, parece um filme. Parece um filme na minha cabeça. E você é uma pessoa que continua trabalhando aqui no jornal? Continuo. Depois que Humberto faleceu, eu mudei muitas coisas da minha vida. Então, eu resolvi, porque eu vinha de manhã e de tarde para o jornal. Certo. Aí eu disse, agora eu vou fazer diferente. Eu de manhã não vou ao jornal. Se precisarem de mim para assinar algum documento, algum papel, alguma coisa assim, o jornal tem carro, tem motorista, mandem na minha casa que eu assino. Tá certo. Agora, de tarde eu estou aqui. A família geralmente entra aqui 4h da tarde. Eu entro à tarde, mas entro 1h30 da tarde. 1h30 eu já estou aqui. Também saio muito antes deles. Eles às vezes ficam até 8h30, 9h. E é uma cachaça, uma paixão. É uma cachaça, posso te dizer que é. Eu não tomo café sem antes ler a crítica. E quando eu viajo, não me satisfaço com jornal de qualidade nenhuma. Nem que seja dentro do Brasil, escrito, lógico, em português, eu não me interessa. Eu não leio jornal de fora, só leio a crítica. E planos para o futuro? 2011. Planos, olha, foi tudo traçado ontem nessa reunião de planejamento. Agora, tem muitas inovações, muitas coisas para melhorar, sabe? Muitas coisas. Olha, eu fico encantada. Agora, a parte que eu assisti da reunião, muita coisa, eu concordo. Agora, outras, não. E adianta tu não concordares? Adianta para mim, porque eu falo. Tá certa. Entendeste? Tá certo. Então, para mim, adianta. Que eles sigam ou não, é problema deles. Claro. Eu não posso fazer ninguém engolir o meu pensamento. Lógico. Não é? Mas eu fico muito feliz, assim como amazonense, tenho certeza que todos vocês que estão vendo a gente sabem disso e concordam comigo, que o jornal começou
de baixo, né, como a gente chama, e fez uma carreira brilhante até hoje. Hoje já tem ramificações em outros empreendimentos, como o teatro, o mais novo empreendimento, que é o Teatro do Manauara, e outros. Tem aquela mídia eletrônica, como é que chama? Elemídia. Elemídia. Fazem shows. Tem muita coisa. Dentro da televisão. A televisão com muitos projetos, né? Muita atualização que não existe nem em outros estados, já existe aqui na nossa, sabe? Que bom. Assim. Eu acho isso, quer dizer, vocês poderiam ter ido embora, vocês poderiam ter saído e vocês investem realmente na cidade. Aí é que está o valor que eu dou a ele, Humberto. Isso. Ele não deixou um jornal na iminência de uma falência. Como muitos pensaram, né? Como muitos pensaram. Ao contrário, o jornal já tinha nome, já era respeitado. Eu fico, às vezes, boquiaberta de ver o poder do jornal à crítica. É verdade. Eu sou suspeita de falar, mas eu estou sendo sincera. Não tenho Me surpreende quando eu vejo o poder da crítica. Isso se deve a quem? Unicamente a ele. A ele. Não é a mim, não é a ninguém, não. Ele deixou a coisa pronta, sabe? No pico. Beleza. Pronto. Mas também souberam pegar, preservar e fazer... tocar para frente. Tocar para frente, porque tem gente que é doida, né, dona Rita? Graças a Deus que o pessoal aqui só quer saber de queimar dinheiro tudo. E pronto. E que bom que vocês são amazonenses e aquela frase é realmente a frase do Calderaro, que ele usava muito, e que realmente é a cara da família crítica, que é de mãos dadas com o povo. A gente sente isso e firmemente. Eu adorei, quero lhe agradecer. Ele ainda tinha planos de sair com um vespertino que ia ter por slogan ombro a ombro com o povo. Mas ele não chegou a lançar. Mas tem o Manaus hoje, que eu até escrevo. Tem o Manaus hoje. E está muito bem. Está muito bem, obrigada. Muito bem. Dona Rita, eu quero lhe agradecer, porque eu sei da sua... Assim, ela é uma pessoa brilhante, né? Não tem por que se sentir... Obrigada. Mas é tímida, a gente respeita, porque sabe, conhece que tem gente que não gosta mesmo nunca de falar em queimei televisão. Totalmente a minha timidez, eu nunca queimei. Queimou agora, manazinha. E eu venho cantando, porque eu digo, é importante, essas novas gerações não conhecem as pessoas direito, precisam saber um pouco da história contada pela própria pessoa. É um privilégio, uma honra. E tu precisa saber do seguinte, nunca dei uma entrevista para nossa televisão. Manazinha, não vai ficar com ciúme. Quando vem, e eu tô ligando? Olha, quando vem com o microfone para cima de mim, a senhora quer dizer... Assim. Não, olha o que eu digo. Diga aqui umas palavrinhas para o nosso programa. Eu digo, não posso, porque você não sabe de um segredo meu. Eu sou gaga. Aí, ó, a pessoa cai fora. Olha, gente, foi uma honra, foi um prazer e foi uma alegria poder encerrar o ano desse programa tão vitorioso que toda Manaus adora, com Dona Rita Calderaro. Foi um privilégio. Muito obrigada. Que Deus te proteja, querida, viu, meu amor? Viu? Deus te proteja, cheirosa, maravilhosa. Obrigada. Obrigada para você. Palmas para você. Porque você é brilhante, é uma vitoriosa. Você e seu marido.